vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim aqui no Alô INSS. Falei que eu ia voltar, trouxe mais um vídeo aqui agora para vocês. Vamos trazer a respeito de uma reviravolta. O Lula, ele aprovou uma grana extra e com data marcada para todo o Brasil. Isso pode incluir aposentados também, então você tem todo o direito de saber. E como é um canal informativo, eu trouxe para vocês. Esse boletim, gente, ele tem várias notícias. Não é só essa. Além dessa notícia do Lula ter aprovado ser a principal, eu separei aqui algumas outras notícias para vocês. Então assista até o finalzinho para vocês entenderem tudo. Antes eu queria convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo atualizado para manter você por dentro dos seus direitos. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, bem-vinda, bem-vindo. É uma honra muito grande para mim ter vocês aqui conosco e bora lá para as novidades. Também reforço que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. Nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser é só chamar e a nossa equipe vai te auxiliar, tudo bem? Hoje não tem atendimento por causa do feriado de carnaval, mas amanhã, na parte da tarde, junto com o expediente bancário, nossa equipe retornará às atividades e aí estaremos atendendo a todos que chamaram na ordem que chamaram, tudo bem? Então, é só aguardar e logo você será atendido. Bom, gente, bora trazer as novidades, né? Começo a respeito da revisão da vida toda. Vamos falar se o STF ele vai poupar os aposentados de pagarem a conta da derrota da revisão da vida toda? Bom, gente, se não há mais esperança dos ministros do Supremo Tribunal Federal desfazerem o homicídio jurídico da revisão da vida toda, que ao menos eles resolvam as questões colaterais que emergiram desse caso. Quem trouxe isso foi o jornal O Conjur. Ele trouxe uma matéria com opinião que eu achei bem interessante. Eu vou ler um trecho para vocês, falando da negativa da revisão da vida toda, que foi bem polêmica, né? Então o jornal trouxe o seguinte: faça necessária a corte dirimir assuntos pragmáticos, onerosos e preocupantes ao parco orçamentário dos aposentados brasileiros. A exemplo de deixar resolvido se vão ter ou não despesas com o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados do INSS, a devolução dos valores de quem conseguiu liminar para ter o aumento da revisão antecipadamente e o pagamento de custas judiciais e eventuais perícias contábeis. Tais pontos são questões acessórias que ficam atreladas ao núcleo do pedido principal submetido ao judiciário. O STF resolveu o tema principal, mas esqueceu do acessório, né? Então, se o Supremo tivesse mantido a viabilidade do tema 1102, a revisão da vida toda, por consequência, essas questões não seriam preocupações nesse momento. Todavia, como os ministros do Supremo resolveram mudar de ideia na quarta vez que se reuniram para debater o assunto, persistem as pendências. É o mínimo que os ministros podem fazer para acalantar aqueles que correm o risco de assumirem o status de perdedores dessa batalha judicial. E tudo isso poderia ser equacionado por meio da modulação de efeitos, que é um instituto jurídico que permite, em casos de grande repercussão, que o tribunal defina critérios temporais, a abrangência e os efeitos da decisão. Não se sabe por qual razão o STF não fez o uso desse caminho e somente agora esses pormenores começam a ser delineados, mas mesmo assim com certa má vontade, em razão do alongamento que o julgamento vem consumindo na agenda dos ministros. Essa irritação ficou bem clara quando o ministro Nunes Marques proferiu seu voto no julgamento dos embargos de declaração da ação direta de inconstitucionalidade, que é a de número 2111, antes mesmo de exaurir todos os recursos cabíveis. Marques já vociferou que o processo deveria ter o seu trânsito em julgado certificado imediatamente, atitude que só seria possível quando as partes desistissem de recorrer, o que ainda não aconteceu. É como se o ministro determinasse desligar os aparelhos de quem está internado na UTI ao invés de esperar o curso clínico do paciente. E com esse clima
de que os ministros estão fazendo um favor à sociedade em ter que dirimir assunto de tanta relevância, é possível que nem todos os pontos da modulação de efeitos da revisão da vida toda sejam exauridos. Modulação parcial é sinônimo de insegurança jurídica. Caso os ministros do Supremo não resolvam tudo, cada juiz espalhado Brasil afora vai ter autonomia para resolver questões conforme seu convencimento motivado. Será um samba de decisões conflitantes. Então, os aposentados ficariam à mercê da boa vontade dos juízes e do INSS e não penhorarem suas aposentadorias, possibilidade que ficou premente depois que o Superior Tribunal de Justiça aprovou o tema 692. Ele admite que a reforma da decisão judicial que antecipa os efeitos de tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito, inclusive, por meio de desconto de até 30% do benefício. Além de não ganhar a revisão da vida toda, o aposentado ainda poderia amargar descontos de 30% da sua renda mensal para pagar despesas como honorários sucumbenciais, devolução de valores via tutela judicial, custas ou perícia. O assunto causa mais preocupação ainda em razão da revisão da vida toda ser dirimida na vigência da Lei 13.327 de 2016, que dispõe sobre o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência para os advogados públicos federais, sobretudo depois que o Supremo julgou referida lei constitucional. Desde 2016, a sensibilidade dos advogados públicos ficou mais aflorada, diante dessa possibilidade de turbinar seus salários em questões jurídicas de grande repercussão, e apenas nos primeiros 7 meses do ano de 2024 receberam 1,1 bilhão de reais em honorários sucumbenciais pago por quem perde a ação. Há divergência se a revisão da vida toda representa um estoque de 24 mil, 100 mil ou 3 milhões de processos em andamento. Várias estimativas já foram lançadas, da mesma forma que é impreciso o quantitativo de ações. O mesmo se diz sobre o seu impacto financeiro. E os representantes do INSS exageraram na matemática, pois já precificaram o impacto em 46,6 bilhões de reais e pouco tempo depois resolveram elevar para 360 bilhões de reais, quantia essa inclusive ratificada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que em 2022 bradou que esse valor de revisão quebraria o país. Em 2024, o ministro do STF, Dias Toffoli, também surpreendeu os aposentados em 2 aspectos. Primeiro, na matemática, pois falou que a revisão da vida toda teria um impacto de absurdos 540 bilhões, cerca de meio trilhão de reais, absurdo. O segundo, por naquela oportunidade ter funcionado como espécie de porta-voz do INSS ao dizer que não iria cobrar honorários da revisão da vida toda, mesmo o colegiado do STF não tendo se posicionado a respeito. Pela conta do ministro, se os honorários forem fixados em 10%, o INSS poderia cobrar 54 bilhões de reais dos aposentados. Então, os números são tão polêmicos como o itinerário processual da revisão. Certamente, seu valor não alcança essas contas fabulosas, mas, se interpretada como esperança de ganho salarial para advogados públicos, é possível que haja interesse da parte deles em buscar seu quinhão da derrota dos aposentados. Por isso é importante o STF afastar de vez essa ameaça. Não bastasse os aposentados testemunharem a perda dessa importante revisão, ainda terem que pagar uma conta para lá de amarga, sobretudo depois da esquisita reviravolta que os ministros impuseram no caso. Até agora, os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques, Alexandre de Moraes se posicionaram que não deve ocorrer devolução dos valores, de quem ganhou liminar antecipando o pagamento. Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli já tinham se manifestado publicamente anteriormente nesse mesmo sentido. Uma maioria se forma para que não tenha devolução de valores e possivelmente esse risco deve ser afastado. Contudo, não há definição sobre os honorários, embora o advogado-geral da União, Jorge Messias, tenha se manifestado que o INSS abdicaria dos honorários de sucumbência e das custas judiciais nas ações envolvendo a revisão da vida toda, é algo incerto e apenas uma liberalidade ou promessa do representante da AGU. Basta uma mudança de ideia ou no quadro funcional que essa intenção pode se esfarelar. Não é confortável ao aposentado, depender de uma promessa, e o ideal é que o judiciário também afastasse esse risco de cobrança de honorário
e eventuais encargos de custas e de perícias contábeis. Seria o mínimo que a Suprema Corte poderia fazer depois do espetáculo de horrores vivenciado pelos aposentados nesse intrigante caso da justiça brasileira. E o Toffoli, que é o ministro do STF, ele levou o recurso sobre a revisão da vida toda a plenário físico. Então, 4 ministros do STF que já votaram precisarão votar novamente. E o ministro Dias Toffoli, do STF, pediu, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, o destaque de 2 recursos sobre a revisão da vida toda em aposentadoria pagas pelo INSS, e com isso o julgamento que estava em andamento no plenário virtual deve ser remetido para discussão no plenário físico. E ainda não tem data para acontecer. Então a gente vai ficar de olho, assim que tiver data eu trago para vocês. Uma outra informação agora, mudando de assunto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome trouxe uma nota, um comunicado importante para vocês do BPC Loas. Então você que recebe BPC Loas, o cálculo da renda familiar para BPC não conta familiares de outra residência. Gerou uma dúvida muito grande, né, nas pessoas por causa do plano que o governo havia feito, mas tem algumas peças de desinformação, segundo o governo, que estão repercutindo informações falsas sobre as novas regras do benefício de prestação continuada, que é o BPC. O BPC, a Lei Federal número 15.077 de 2024, trouxe uma série de mudanças, né, no BPC, e a partir de agora, a avaliação da deficiência para solicitantes com menos de 65 anos torna-se obrigatória para a concessão administrativa e judicial. Essa avaliação deve incluir o registro do código correspondente na classificação internacional de doença, que é o CID. O objetivo é garantir maior precisão no processo de concessão do benefício. Além disso, o prazo de atualização cadastral no CAD único foi estabelecido a cada 24 meses, garantindo maior segurança às informações prestadas. E a coleta biométrica passa a ser um requisito obrigatório para a concessão e manutenção do BPC, além de outros benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, né? Então, essa medida visa reforçar a segurança e combater fraudes. Agora, somente poderão ser descontados do cálculo da renda do BPC aqueles valores previstos em lei, como o valor de outro BPC ou de benefício previdenciário de até um salário mínimo, recebido no mesmo grupo familiar, de contrato de aprendizagem, de estágio supervisionado, valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário, ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens. Os critérios para definir a composição familiar para o cálculo da renda per capita não sofreram alterações. Como família, deve ser considerado o conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto, formado pelo requerente, idoso ou pessoa com deficiência, o cônjuge, o companheiro, os pais e, na ausência deles, madrasto ou padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros ou menores tutelados, desde que morem dentro da mesma casa. Tudo bem? Então não tem mais aquele risco de, mas eu tenho meu filho, eu tenho meu não sei quem, eles não moram na mesma casa, tá entrando a renda. Não vai entrar segundo o governo. Tudo bem? Gente, mais uma informação importante aqui para vocês. Olha só. Lula aprovou grana extra para os aposentados. Já tem data marcada para todo o Brasil. Se trata da revisão do artigo 29. Você aí que recebeu algum benefício derivado de invalidez entre 2002 e 2009 pode ter tido o seu cálculo do benefício de uma forma prejudicial, porque na época o INSS não desconsiderou as 20% menores contribuições, fazendo com que essas entrassem na média de cálculo de pagamento do benefício e que muita gente, por não ter descartado as menores contribuições, recebeu um valor menor do que teria direito. O INSS fez um acordo em 2013 por 9 anos, pagando todo ano no mês de maio um lote de pagamento. Foram mais de 17 milhões de pessoas que receberam a revisão do artigo 29, mas ainda ficou uma galera fora. Então o INSS assinou um termo de compromisso ano passado, se comprometendo a pagar esse ano esse lote extra, essa grana extra para esses aposentados que não receberam a revisão do artigo 29, com data marcada até o final desse ano. O ideal, ele vai começar a pagar a partir de maio desse ano,
mas ele tem o prazo de até dezembro de 2025 concluir o pagamento de todos os lotes. Então isso já está confirmado, o Lula aprovou, é grana extra. E para você consultar é através do meu INSS, clica lá no INSS, revisão artigo 29, vai aparecer se você tem direito ou não. Se você achar que tem direito e lá não mostra nenhum valor para você, você pode procurar um advogado e tentar resolver na justiça. Um outro ponto também que o governo aprovou. O Desenrola Rural prevê desconto de até 96% em dívidas de agricultores. Então, mais de 1,3 milhão de pequenos produtores poderão aderir a esse Desenrola Rural, que é como um Desenrola Brasil, né, para renegociação de dívida, e um descontão de até 96% ajuda, né? Então, vão atrás. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até mais.